Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre O Mal que Nos Habita, filme de 2023, dirigido e escrito por Demian Hugna, uma coprodução entre Argentina e Estados Unidos, um filme de terror independente sul-americano, que acabou se tornando o terror nacional mais assistido da história da Argentina, acabou então participando de diversos festivais de cinema, conquistou vários prêmios e indicações, e a produção do filme recebeu críticas favoráveis e estreou em um grande número de cinemas em países como Espanha, México, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, Equador e Bolívia. Bom, o filme lançou em setembro de 2023 no Festival Internacional de Cinema de Toronto e foi lançado nos cinemas pela IFC Filmes em outubro também de 2023 e foi disponibilizado na plataforma da Shudder, no dia 27 de outubro daquele ano. O Demian Hugna, ele é conhecido pelo filme Aterrorizados, de 2017. Naquele filme ele conseguiu chamar a atenção ao trazer um visual gráfico para o subgênero paranormal. E o mais interessante é que no longa, essa era uma abordagem que tratava a paranormalidade como uma ameaça contagiosa, né? Característica essa que se repete nesse novo trabalho, né? O Mal que Nos Habita. Bom, diria que essa é uma forma então do diretor Hugna, né, de se reinventar, né, melhor dizendo, ao propor uma nova perspectiva, né, para o terror e suas subcategorias, né, a forma como elas são tratadas. Se boa parte dos títulos de possessão mostram então o despertar de uma entidade, a busca por um exorcismo, esse conceito então de possessão, né, clichê, né, e mais comum que a gente vê nos demais filmes, aqui você tem uma nova leitura seguindo um caminho inverso da narrativa graças à proposta do Demian Hugna. Bom, o diretor ele acabou se inspirando na contaminação de terras agrícolas e trabalhadores argentinos por agroquímicos que acabam causando câncer e algumas doenças, né? E você vê que o filme transpõe esse mal físico para uma infecção demoníaca. Então aqui a possessão, o mal é tratado como se fosse uma infecção mesmo viral, né? Um vírus que se espalha rapidamente. Você tem, por outro lado, um protocolo com uma série de regras e cuidados que precisam ser tomados para evitar que esse mal se alastre, né? Bom, é como se a pessoa possuída, né, todo esse mal fosse apresentado aqui como uma pandemia contagiosa, tá entendendo? Só que, obviamente, né, houve dificuldades técnicas, né, para filmar algumas cenas gráficas e violentas, né, e aqui nem crianças são poupadas, né, você percebe que aqui há uma subversão de certas coisas que a gente já conhece do terror, né, muitos realizadores, né, por muito tempo no cinema evitaram, né, de expor mortes de crianças, né, em filmes, só que aqui nem crianças são poupadas, né, e aí o que acontece? O filme exigiu maquiagens complexas e efeitos práticos. O diretor e a sua equipe buscaram então criar uma atmosfera de desolação, a falta de esperança, onde esse mal acaba se espalhando então devido a erros burocráticos e também um pouco de incompetência dos próprios moradores locais. Pedro e Jaime, interpretados por Ezequiel Rodrigues e Damian Solomon, encontram um homem infectado por um demônio em uma área rural. Ao tentarem se livrar do corpo, eles acidentalmente espalham uma praga de possessão demoníaca que acaba então desencadeando caos e violência em uma comunidade isolada. Bom, então você tem a vítima que está possuída e ao mesmo tempo apodrecida, que é o termo que eles dão para o possuído no filme, né? E aí você tem um conjunto de regras, por exemplo, não pode usar energia elétrica, você não pode matar esses possuídos com arma de fogo, não pode usar arma de fogo, não pode ficar perto de animais, não pode mencionar o nome do mal. Então você percebe que a possessão aqui, como eu falei, é retratada como um vírus, né, que pode se espalhar rapidamente, causando caos, né? E aí você percebe que por outro lado você tem os limpadores, né, que para nossa linguagem é como se fossem considerados os exorcistas, né, que fazem a limpeza, né, espiritual, eles que são as pessoas, como é que eu posso dizer assim, mais qualificadas para lidar com esse tipo de caso, né? E você percebe que diferente de outros filmes, onde a possessão demoníaca acontece em cidades, em grandes cidades, você tem uma subversão disso aqui, pois aqui isso acontece numa zona rural, uma comunidade isolada e afastada, né, algo muito incomum, né?
faz até com que os personagens de alguma forma se tornem céticos se realmente isso está acontecendo ali ou não. Você tem um primeiro ato muito bom, o segundo ato, alguns podem reclamar que, né, do meio pro final do filme pode parecer um pouco assim, arrastado, né? O ritmo pode diminuir um pouco, mas para mim isso não é um problema que estraga a experiência, né? Então é um filme que tem essa vibe caótica, né? Tem essa atmosfera sombria e carregada, né? Você tem um impacto visual muito grande, né? A partir de cenas fortes, né? Como a do cachorro, que para muitos é uma das cenas mais impactantes do filme. Mas assim, você percebe que os efeitos especiais são bons, né? Partiram para soluções práticas. O filme tem até que uma boa cinematografia, tem uma boa fotografia, né? E uma boa trilha sonora também. Mas vale lembrar que isso aqui é uma produção de baixo orçamento, 1 milhão e pouco apenas de orçamento, tá entendendo? Os irmãos, ao tentarem resolver o problema por conta própria, ignoram os protocolos de segurança, acelerando a propagação do mal. Um homem infectado, então conhecido como apodrecido, é uma entidade maligna que está prestes a dar à luz ao próprio mal. O filme aborda o medo da infecção, o colapso social e a negligência, inspirado na contaminação de pesticidas em áreas rurais da Argentina. Então a pessoa apodrecida, né, no caso o possuído, né, a entidade que está dentro dele está prestes, né, a se encarnar, está prestes a nascer aqui no mundo físico, como uma espécie de anticristo, e eles precisam então impedir que isso aconteça, pois se isso acontecer, será o fim então para a civilização, né, a situação vai ficar muito pior, muito mais problemática, né? E aí ele pode acabar libertando o mal no mundo. E aí, claro, já vi muitas pessoas, né, que comentaram sobre esse filme dizer que os personagens eles tomam muitas decisões burras, né? O filme é repleto de personagens burros que a todo momento ignoram os protocolos. É verdade, por um lado você tem personagens que tomam decisões erradas como o protagonista, o Pedro, né? Só que por outro lado, eu acho que seria um pouco ingenuidade nossa a gente achar que no lugar dele a gente seria diferente e que a gente tomaria as melhores soluções possíveis para lidar com aquilo. Bom, por outro lado, eu entendo o seguinte: faz sentido ele tomar decisões erradas e equivocadas justamente pelo impacto psicológico que ele teve, né, ao ver coisas chocantes. Então, para mim, o que é mais assustador nesse filme não é a forma como o mal se espalha e afeta as pessoas, mas sim a fragilidade humana. Porém, os personagens apresentados são apenas cidadãos comuns, moradores, né, de uma fazenda que fica numa zona rural da Argentina, né, e a possessão não é muito comum de acontecer nesses lugares, acontece mais na cidade. Por isso, né, eles vão pedir ajuda a policiais, né, e tem um pedido de ajuda recusado. No geral, eu considero esse um bom filme, gosto muito desse longa-metragem argentino, para mim é melhor que muitas produções de Hollywood, né? E você percebe que o diretor ele adota uma estrutura de filme desastre que afunila os acontecimentos de forma a temermos esse mal que surge como uma doença que vai se espalhando, como eu falei. É um filme que eu recomendo para todos vocês, para quem quiser assistir, sinta-se à vontade, você não vai se arrepender, tá? É um bom filme, você vê que o filme busca por originalidade, foge dos clichês, né, que a gente já está habituado a ver, né, no cinema hollywoodiano, e é um filme que possui uma originalidade quanto à abordagem do terror. Eu fecho O Mal que Nos Habita com a nota 8. Bom, para mim esse filme merece ser mais prestigiado, merece ser mais apreciado pelo público, tá? É uma produção argentina de bastante qualidade, né, que mostra que o terror ainda pode inovar trazendo coisas diferentes. Vou fechando a análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. É um filme que possui uma identidade e uma abordagem própria e consegue ser chocante, perturbador e assustador à sua maneira na forma como aborda a fragilidade humana diante de situações chocantes. No geral é isso, esse seria meu comentário, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.